uma piada interna da gente é que ele é o Rodrigo maior e eu sou o menor. Irmãos, boa noite, graça e paz. Como vão todos? Como é bom estarmos em mais uma quarta-feira de meditação nas Escrituras, de oração aqui. Que Deus seja louvado pela sua vida que se faz presente e que nós possamos, nesse momento, de fato, como já foi orado, estar com os nossos ouvidos e corações abertos para o que o Senhor vai falar conosco. Amém? Dando continuidade nos nossos estudos das cartas gerais, nós enfim chegamos agora nas cartas do apóstolo João. Então eu quero, sem demoras, convidá-lo a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 da epístola do apóstolo João, para que nós possamos estar meditando juntos, entendendo um pouco do que o apóstolo João vai abordar, tratar neste capítulo, abrindo as suas cartas, sendo elas 3. Compartilho que enquanto me dedicava em estudo a este capítulo, o Senhor ministrou fortemente ao meu coração, a cunho de confrontamento. E a minha oração é para que Deus também ministre ao seu coração da mesma forma, em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 1, um capítulo curto, muito tranquilo, para que nós possamos brevemente estar fazendo uma exposição. Vamos ler, em nome de Jesus. O texto inicia dizendo o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui, amém. Senhor, fala em nome de Jesus aos nossos corações, que a sua palavra possa saltar, Deus, e ser a jorrar uma fonte de água viva em nosso interior, Pai, para que o seu evangelho seja propagado e para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. A cunho de contexto, João, ele está aqui na continuidade, por assim dizer, de uma obra que ele já iniciou lá no comecinho do nosso Novo Testamento, que é o seu livro, o seu Evangelho. E para que a gente possa compreender um pouquinho a diferença, apesar de serem complementares, João, no seu Evangelho, ele vai escrever de forma argumentativa, de forma a tentar convencer e mostrar, provar para aqueles a cuja ele escreveu que Jesus era o Filho de Deus, era o Verbo encarnado. João, ele vai lá para o finalzinho do Evangelho, no capítulo 20, verso 31, afirmar o seguinte: que todos os sinais e maravilhas que ele contou e compartilhou ali no Evangelho, ele compartilhou e escreveu com um propósito: para que cresçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, na continuidade, na sua primeira carta, ele vai afirmar o seguinte: de que o propósito desta carta foi escrita não para que crescem, mas porque creram.
João estava agora escrevendo para aqueles que já haviam crido e já estavam caminhando com Jesus. A gente encontra isso em 1 de João, onde ele afirma o seguinte: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João, ele na sua carta não está mais tratando de uma obra de cunho argumentativo, de cunho evangelístico, por assim dizer. Agora o cunho é doutrinário. Ele está falando para irmãos, para as comunidades de fé que ele cuidava e acompanhava ali em Éfeso ou região. E agora ele estava abordando e tratando em sua carta alguns ensinamentos que esses irmãos precisavam aprender, precisavam absorver, para terem zelo cuidando da sua própria vida espiritual e da vida espiritual uns dos outros. Porque o contexto é que certos grupos estavam se distanciando das comunidades de fé que João acompanhava. E estes grupos estavam começando a pensar de forma diferente, com a frieza na fé, com uma forma doutrinária errônea, onde João, dentro desse capítulo que nós acabamos de ler, ele vai abordar, ensinando os irmãos a terem esse cuidado com aqueles que agora distantes estão pensando de forma diferente, estão caminhando de forma diferente, mas principalmente a termos um autocuidado para que nós não sigamos o mesmo caminho. E no seu versículo 1 em diante até o 4, João ele está abrindo a sua carta. E ele, de uma forma muito interessante, peculiar e própria como do apóstolo João, ele vai iniciar esta carta pegando emprestado um início que a gente já viu outrora, que é o início também do seu livro, onde ele vai iniciar reforçando que o verbo da vida, desde o início de tudo, ele estava presente. Ele fez parte da criação, sendo palavra viva e manifesta. João ele vai iniciar argumentando do versículo 1 ao 4 e apresentando a base da nossa fé. E, irmãos, qual é a base da nossa fé? Você saberia responder? A base da nossa fé simplesmente é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. O Evangelho se resume a Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Por que João ele começa falando a respeito disso? Lembra do grupo ou dos grupos que estavam começando a se distanciar dentro das comunidades de fé que João estava cuidando? Esse grupo ou esses grupos estavam se distanciando, inclusive dentro desse pensamento, acerca de Jesus ser esse Verbo encarnado. Na verdade, o contrário. Uma heresia estava se manifestando no meio destes, que era justamente a crença gnóstica de que não, Jesus ele verdadeiramente não encarnou. Ele se manifestou de uma outra forma, ele apareceu de uma outra forma, mas nós não estamos acreditando mais de que verdadeiramente ele se fez carne semelhante a nós e habitou em nosso meio. Então, do verso 1 ao 4, João está introduzindo a sua carta, apresentando, reforçando a base da nossa fé. Que sim, Jesus Cristo, o Verbo, palavra de Deus, se fez carne verdadeiramente. Se fez a semelhança nossa verdadeiramente e habitou em nosso meio. João estava combatendo essa heresia, só que além disso, João também está aqui validando sua autoridade apostólica, como uma testemunha da encarnação de Cristo. Quando ele vai seguir da seguinte forma, dizendo que, no verso 2, se referindo ao plural, a ele e também à comunidade apostólica, os apóstolos. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. Da mesma forma que vimos, ele vai e segue. Nós também ouvimos. Nós também apalpamos. E aqui João ele está, digamos assim, passando as suas credenciais, para que os irmãos, para aqueles que recebessem a sua carta, pudessem entender, compreender que João de fato detinha a autoridade apostólica. João de fato era verdadeiramente
apóstolo. E aquilo que concedia a ele este título era o fato de ser uma testemunha ocular de Cristo, onde ele viu pessoal e presencialmente a Jesus, onde ele ouviu presencial e pessoalmente a Jesus, onde ele apalpou. E como nós entendemos e lemos no seu evangelho, de uma forma muito humilde, ele vai se referir a si mesmo como aquele a quem Jesus amou, como o discípulo amado de Jesus. E tamanha intimidade era de João, onde vai ser aquele discípulo que reclina a sua cabeça no peito do mestre. Então, de fato, verdadeiramente era um apóstolo do Senhor, merecido título a ele. João aqui, depois de apresentar suas credenciais, de introduzir a carta, reforçando que a base da nossa fé é Jesus Cristo, o verbo encarnado, seguindo agora a partir do seu verso 5 em diante, ele vai entrar em uma questão muito pertinente para o contexto da igreja daquela época, mas que atemporalmente se faz presente no nosso contexto também. João vai tratar nesta próxima perícope, na sequência do verso 5 ao 10, a respeito de Deus ser luz. João, ele é muito simples nas suas palavras. Ele tenta trazer de forma mais didática possível o ensinamento puro do Evangelho, onde ele vai tratar de forma muito simples questões como Deus ser luz, questões sobre como nós termos cuidado com as trevas. Só que ao mesmo tempo que João é simples, João ele é muito direto, e ele não tem receio de ser direto e alguém ficar chateado com ele. João não tem problema nenhum de expor, como nós lemos já inicialmente, e dizer que aquele que diz de alguma forma estar caminhando com Jesus, mas não está vivendo de fato isso, é mentiroso. João não tem problema nenhum de chamar de mentiroso quem de fato está vivendo uma vida de mentira. Ele é direto, mas ele é simples e com amor ele faz isso. Ele nos ensina sobre a comunhão e nos confronta acerca da hipocrisia. Quando a gente vai para o verso 6 e 7, a gente aprende o seguinte, que ter comunhão com Deus é andar na luz. Por quê? Porque João está aqui nos trazendo a seguinte afirmação, que Deus é luz. Ou seja, não tem como nós estarmos em comunhão com Deus, que é luz, e andarmos em trevas. Isso não existe. Logo, isso não é uma verdade. Isso é mentira. Isso é hipocrisia. Estar aparentemente vivendo uma vida que na real nós não estamos vivendo, ou afirmando viver. Mentimos se nós assim fazemos isso. Ter comunhão com Deus é andar na luz, e se dizemos que temos comunhão com Deus, mas estamos andando em trevas, nós somos hipócritas e mentirosos. E nesse momento a gente é levado a se avaliar, a voltar o olhar para dentro do nosso coração e nos examinarmos quanto a como nós temos caminhado. Porque aqui João ele vai usar duas palavras interessantes para nós atentarmos. Primeiro ele diz, se nós dizemos que andamos na luz, se nós simplesmente falamos, mas na verdade nós estamos andando ação em trevas, nós estamos mentindo, nós estamos sendo hipócritas. Porque a verdade, como o ditado popularmente já diz, falar é muito fácil, fazer de fato é difícil, viver de fato é difícil. Ter comunhão com Deus, primeiro é andarmos na luz, como nós já vimos. E o que significa andar na luz? Transparência. Uma vida transparente. Uma vida verdadeira. Uma vida sincera. Ter comunhão com Deus é nós termos comunhão uns com os outros. E aí a interrogação seguinte nasce no meu coração. Como que está a minha comunhão com os meus irmãos? Como que está a minha comunhão com o corpo de Cristo? Tudo bem que uma vez ou outra, por algum motivo específico ou motivo maior, nós estarmos ausentes da comunhão com a igreja, com o corpo, tudo bem, é compreensível.
Mas, por favor, vamos nos atentar, vamos ligar o alerta de cuidado à nossa vida espiritual e também daqueles que Deus nos dá a graça e a oportunidade de acompanhar quando a comunhão com o corpo de Cristo está se ausentando. E aí eu lembro de uma explicação didática que eu sempre gostei de dar quando alguém me perguntava acerca disso, se a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo, não tem como nós tentarmos ou acreditarmos que é possível estar próximo da cabeça sem não estarmos, consequentemente, próximos do corpo, porque são um só, não tem como ter separação. E, infelizmente, se nós não tomarmos um devido cuidado, muitas vezes nós ou alguns que estão em nosso meio são levados a acreditar, conforme a comunhão vai sendo deixada de lado, que é possível sim estar em comunhão com Cristo sem estar em comunhão com a igreja. Mas acerca disso, João é simples, mas também é direto. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Simplesmente não tem como nós separarmos Cristo da sua igreja. Pelo contrário, se complementa. A comunhão que tenho com Cristo, com o próprio Deus, em casa, no meu secreto, porque com certeza é bíblico a prática devocional. Só que ela me alimenta e me estimula a, como resultado dessa comunhão com Deus, desejar e estar em comunhão com a igreja de Cristo. A estar presente em momentos como esse, de um culto de celebração, de oração, de ensino da palavra. E o contrário também, estarmos reunidos como corpo de Cristo, gera em nós o desejo, o estímulo, o incentivo de no nosso secreto nós estarmos e termos comunhão com Deus. Não tem como separar as duas coisas. Por isso, ter comunhão com Deus resultará, refletirá em termos e estarmos em comunhão com o seu corpo, comunhão com a sua igreja. E ter comunhão com Deus é sermos purificados dos pecados. A purificação dos nossos pecados acontece mediante a nossa comunhão com o Senhor. Comunhão esta que, além de gerar em nós o desejo e prática de nos reunirmos como igreja, esta comunhão nos leva a assumirmos uma posição ou estarmos em um estado que João ele está tratando neste capítulo e nesta perícope aqui, que é a hipocrisia. Estar em comunhão com Deus é fazer justamente o contrário, andando na luz, vivendo uma vida transparente, sincera e verdadeira diante de Deus, é viver uma vida de pecados purificados, porque pecados purificados são os pecados que são perdoados, porque houve arrependimento, porque houve um reconhecimento de que somos pecadores, e de que houve em nós um coração contrito, que reconhece que precisa do Senhor. O contrário disso é tentarmos viver aparentemente uma santidade que não pertence ao nosso coração. Por isso que a purificação dos pecados acontece na comunhão com o Senhor. E um cuidado que nós precisamos ter é justamente com a hipocrisia do nosso coração. Porque João está aqui combatendo, principalmente, o grupo herege, o grupo que está se distanciando, os irmãos que não estão mais fazendo parte do meio da comunidade ou das comunidades, e por sua vez, assim como negam a encarnação verdadeira de Cristo, consequentemente distantes do corpo e distantes do próprio Senhor, são levados a um coração endurecido que não mais reconhece os seus pecados, que não mais admite para si mesmos que são pecadores, que são falhos,
ou muitas vezes aparentemente reconhecem. É o que ele vai deixar muito visível quando nós lemos, e por favor me acompanhe, quando ele traz no seu verso 6 a seguinte afirmação: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí novamente no verso 8 ele traz essa afirmação: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. E no verso 10 novamente ele enfatiza isso: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João está sendo enfático aqui. E aí uma prática comum do judeu para enfatizar algo é ser repetitivo. E aqui por três vezes ele está repetindo: se dissermos que fazemos de tal jeito, mas na verdade estamos fazendo o contrário, a gente está mentindo, a gente está sendo hipócrita, a gente está enganando a nós mesmos. E pior, finalizando no verso 10, a gente está chamando Deus de mentiroso, porque o próprio Deus que afirma que nós somos pecadores, que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, se o próprio Deus afirmou que sim, eu vou dizer que não. Pelo contrário, humildemente, em comunhão com Ele, eu vou reforçar: Senhor, o Senhor tem razão, eu sou pecador, eu sou falho, por isso preciso da sua graça, por isso preciso da sua misericórdia. Então João aqui está nos avisando, está nos exortando: cuidado, porque se nós fazemos dessa forma, se nós estamos agindo dessa forma, se nós estamos dizendo dessa forma e a vida está nessa conduta, cuidado. Talvez não estejamos sendo filhos de Deus, por sua vez filhos da verdade. Sendo mentirosos, nós sabemos a quem pertence a mentira e quem é o pai dela. Mas João dá uma luz. Ele vai abordar o contraste no verso 7 e no verso 9. Se ele aponta por um lado o problema, se por um lado ele está apontando a falha, por outro lado ele está dando a nós a solução. Ele está dando a nós a alternativa viável, pertinente, para que nós possamos caminhar de fato, vivendo uma vida de comunhão sincera, verdadeira e transparente. Verso 7 ele diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E no verso 9, ele continua e finaliza: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque a comunhão com Deus vai resultar nestas coisas: comunhão uns com os outros, o confessar dos pecados diante do Senhor, admitir e reconhecê-los, e por fim sermos perdoados e purificados de algumas injustiças. Não é de algumas, mas é de todas as injustiças. Em Isaías, no 29:13, eu trago essa referência do Velho Testamento, de um texto muito interessante, onde Deus, por meio da boca do profeta Isaías, está confrontando o seu povo, o povo de Israel, mas que paralelamente aqui se aplica da mesma forma a nós, porque no final é hipocrisia do mesmo jeito. O texto de Isaías 29:13 diz o seguinte: me honram com os lábios. Você conhece esse texto? Me honram com os lábios, mas e o coração, meus irmãos? O coração está distante de mim. Deus, Ele não se impressiona com as nossas mentiras, com a nossa santidade falsa.
É muito bonito muitas vezes nós de fato estarmos meramente performando uma santidade que não está sendo vivida dentro do nosso secreto, dentro do nosso coração. É muito bonito e é muito gostoso, sim, convenhamos, estarmos reunidos e aqui nós orarmos e aqui nós louvarmos. E na oportunidade lá fora muitas vezes, se alguém precisa de nós, nós estamos ali prontamente como bons cristãos que somos, como bom discipulador que sou, uma referência de cristão de fato, uma influência de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, e que Deus seja louvado pela sua vida e pela minha também. Mas se meramente nós estamos performando, que nós possamos tomar cuidado, porque muitas vezes aqueles que por nós são influenciados, aqueles que muitas vezes por nós são cuidados, se impressionam com a nossa performance, que muitas vezes de fato está sendo uma performance fajuta, mas Deus não se impressiona com ela, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior e Ele conhece o nosso íntimo. Deus, na verdade, Ele se agrada de um coração contrito e quebrantado, um coração que admite, um coração que reconhece diante dEle, um coração que entende que é falho, que por natureza é mau, só que maior do que os nossos pecados é a graça do Senhor que nos perdoa e que nos justifica de cada um deles. Quem reconhece e confessa os seus pecados é perdoado e purificado, porque Deus, Ele tem prazer em perdoar e em purificar aqueles que se arrependem. A estes, Deus, Ele está prontamente inclinado a perdoar e a purificar, porque a verdade é que Deus, Ele tem prazer em perdoar os pecadores que se arrependem. Deus, Ele tem prazer em justificar aqueles que confessam diante dEle, aqueles que admitem a sua falha, a sua pequenez e a sua dependência do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, meditar em relação a isso, que nosso coração se incline a ser verdadeiro e sincero, e que nós possamos sempre voltar a esta conduta de vida, de sinceridade e de verdade diante do Senhor, todas as vezes, e mesmo que apesar do nosso coração e carne gritarem, sempre tentarem nos inclinar e nos levar a uma vida distante de Deus. Mas o Senhor, Ele sempre estará presente para o coração que está disposto a obedecer. Que Deus abençoe em nome de Jesus.